Olá, alunos, boa noite. Hoje a nossa aula ela é gravada. Lembrando que eu falei para vocês que nas segundas-feiras eu pego aula, então eu não consigo chegar em Goiás num tempo hábil para passar para vocês o conteúdo, porque eu faço o translado de Anápolis para Goiás e infelizmente eu acabo chegando 8h30, aproximadamente perto das 9 pelas minhas aulas, então a nossa aula de segunda-feira ela é gravada. Turma, então sem mais delongas, nosso vídeo de hoje é a aula 7, recebimento de mercadorias. Bom, o que a gente vai falar nessas aulas dessa semana? Vocês fizeram uma pesquisa na sexta-feira a respeito dos fluxos que existem numa cozinha e os possíveis riscos, correto? As aulas dessa semana nós vamos nos aprofundar. Cada aula nós vamos falar de um dos fluxos de alimento dentro da cozinha. Então essa aula de hoje é a aula de recebimento de mercadorias. Então o recebimento é tudo aquilo que a gente pede para o nosso fornecedor, que a gente compra e que a gente vai receber. Então o recebimento de mercadorias é essa etapa, onde acontece o recebimento por algum responsável de algo que foi comprado pela empresa. Pode ser uma matéria-prima, como arroz, feijão, carne. Pode ser um material de limpeza, como um desinfetante, um detergente. Pode ser material de escritório. Enfim, essa etapa é a etapa que a gente faz o recebimento de mercadorias. Como o nosso curso ele é voltado para o fluxo e segurança dos alimentos na cozinha, nós vamos falar então do recebimento de matérias-primas comestíveis. Então, primeira parte, entendendo o fluxo da cozinha. Uma cozinha industrial é um ambiente movimentado. Caso não seja bem organizada, ela pode facilmente virar um caos. E isso não é algo que você desejaria para o seu negócio. Ainda mais porque a rapidez na preparação dos pedidos é essencial para satisfazer a clientela. Sem contar que a confusão pode tornar o espaço propício a acidentes de trabalho. Gente, para a gente começar a entender de fluxo, a gente primeiro tem que falar de organização. Fluxo, a gente sempre pensa em algo que é sequencial e que não choca. Se no momento que eu estou fazendo meu recebimento eu estou chocando com outro fluxo, não está legal, isso pode causar um acidente. E quando a gente fala de acidente, vai ser o nosso próximo módulo, o módulo 4 do nosso curso de capacitação. Então a gente sempre fala de cozinha organizada, tudo no seu lugar, tudo limpo, o chão não pode ser aquele piseiro de água molhada, então tem que estar tudo em ordem. E aqui a gente já vai entrar no fluxo. A zona de armazenamento ela é composta por refrigerador, freezer, armários para armazenar alimentos e conservas. A zona de limpeza é onde se encontram a pia e a lava-louças. Na zona de preparo é onde fica a bancada, utilizada para cortar alimentos e prepará-los para o cozimento. A cocção é o local em que ficam os equipamentos usados para o cozimento, como fogão, forno elétrico e micro-ondas. E a última zona de servir é o local de encontro, representado pela mesa ou bancada, onde é realizada a refeição. Isso aqui é um fluxo bem genérico, tá? Ele está ignorando o fluxo de recebimento porque ele já parte para a premissa do armazenamento. Mas o recebimento é uma etapa muito importante, pessoal. Então, quando a gente está falando de fluxo, é recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, distribuição e descarte. Nós temos todas essas etapas dentro de uma cozinha. E vocês, como futuros chefes, futuros técnicos em gastronomia, vocês estarão dentro de todo esse fluxo. Por isso que nessa primeira aula a gente elenca um pouquinho como que são cada etapas. Aqui, gente, eu mostro para vocês uma imagem desse fluxo. Olha lá, aqui a gente tem a entrada de funcionários, tem vestiário, área de produção, despensa, recebimento de mercadoria e refeitório. Olha ali, ó, eu posso estabelecer um fluxo entrando ali pela área de recepção de mercadorias. Ao lado nós temos a despensa. A despensa representa o quê? Ela representa a área de armazenamento. Então essa despensa, eu posso ter ali um freezer, uma geladeira, uma prateleira para os secos. Então recebi e estoquei.
Quando eu for utilizar os alimentos, eu tiro da despensa e mando para a área de produção. Que ali eu vou fazer o meu pré-preparo e o meu preparo. Pré-preparo, gente, é aquela parte que a gente faz os cortes, faz as limpezas, tira as aparas, deixa a peça pronta para ela ser cozida. E ali, na área do preparo, é onde a gente vai cozinhar mesmo os alimentos. Os funcionários, eles estão entrando por outra entrada, para não ter choque de fluxos. Então eles entram, quando eles entram tem o vestiário, que eles trocam de roupa. Ali aquela salinha de frente do vestiário pode ser um porta-objeto dos funcionários, ele tem alguns lixos, então pode ficar ali. E por fim tem o refeitório, que seria essa área de distribuição, que é onde as comidas vão e onde as pessoas vão ali comer, onde vão deixar os pratos depois. E aí essa área ela vai levar para, também pode ser naquela salinha de frente do vestiário, que é a área de higienização. Então olhem para essa imagem, imaginem esse fluxo de alimentos dentro da cozinha. E lembrando, por onde recebe mercadorias não pode sair o lixo. Então aí nessa imagem não tem, mas é interessante você ter uma saída exclusiva para lixo, para não ter choque nenhum. E eu já colocaria nessa área de frente do vestiário uma portinha ali naquela salinha que tem as lixeiras recicláveis, né? Que aí já pode sair por ali e aí não tem choque nesse fluxo. Então, vamos seguir, né? Zona de recebimento de mercadorias. A área de recebimento de fornecedores e mercadorias deve conter, quando possível, pia para pré-lavagem dos vegetais e de outros produtos. Olha essa imagem, turma. Essa imagem está mostrando um colaborador fazendo uma higienização de um brócolis. Então, suponha que chegou a matéria-prima. O primeiro passo é a gente fazer uma higienização. Talvez não desta forma, né, uma higienização para um pré-preparo, mas uma higienização de embalagens, uma pia para higienização de mãos do colaborador. Tem que ter uma bancada com uma balança para a gente pesar os alimentos que eles chegam. Então essa área de recebimento ela tem essa estrutura. Ela tem que garantir a segurança dos alimentos, né, para a gente tirar aquela sujeira do transporte. Ela tem que ter uma balança para a gente pesar e conferir com a nota fiscal o que acabou de chegar. E ela também tem que ser uma zona que os entregadores eles podem às vezes subir com um caminhão, levar um carrinho. Então ela não pode ser tão de escada, porque se for um carrinho pesado ele não consegue subir. Ela tem que ser prioritariamente no andar térreo para facilitar esse recebimento. Então essas são algumas das características. E tem que ter a pia de higienização de mãos também, né? Quando a gente fala de recebimento e a gente toca uma matéria-prima, a nossa mão pode estar suja antes de tocar. E quando a gente pegar neles, ela pode sujar a nossa mão e a gente sujar o alimento. Então a gente lava a mão antes de receber e depois de guardar, tá? E o que é importante a gente observar quando a gente fala dessa área de recebimento de mercadorias? Primeiro, data e horário do recebimento e da reposição ou troca. A entrega dos gêneros deve ocorrer na data estabelecida pela unidade. Se o gestor estabelecer que deve ser das 9 horas às 15 horas, esse é o horário que deve ocorrer. A reposição ou troca, quando necessária, deve ocorrer em até 24 horas após a entrega. Legal, turma. A gente está falando aqui de horário de recebimento. Numa cozinha, a gente sabe que os fluxos eles são intensos. Geralmente você coloca o recebimento de mercadorias de manhã para o fluxo, quando você tem descarte de outros produtos, ser mais ao final do dia. Aquelas cozinhas que não têm uma saída exclusiva para lixo, elas migram os horários para fazer a saída do lixo por esse horário. Então imaginem vocês se o cara coloca ali 15 horas para receber, porque 15h05 está saindo lixo, e chega um fornecedor 15h10, aí tem aquele fluxo cruzado entre saída de lixo e chegada dos novos alimentos. Pode ser que se contamine esse alimento que está acabando de chegar. Então é muito importante ser respeitado esse horário. Coloquei um case aqui para vocês, um problema. O gestor da unidade, João, disse que a entrega deveria ocorrer das 6 até meio-dia para seus fornecedores,
para não chocar a entrega com a saída de resíduos e lixos da unidade, que é a situação que acabamos de falar. Fornecedor Batatinha chegou 14 horas. Qual o procedimento correto de quem recebe os alimentos em relação a esta entrega? E aí, pessoal, o que vocês acham? Nesse caso, turma, o procedimento correto é informar o fornecedor que o horário está fora do horário adequado para ele fazer uma entrega nos horários corretos. Tá, professor, eu estou precisando muito da mercadoria, o que eu faço? Aí eu vou ter que parar todo o fluxo de saída de resíduos, garantir uma limpeza daquela área antes de receber as mercadorias, e aí sim, então, pode entrar esses produtos. Só que muitas vezes a gente não tem esse tempo. Então, o mais recomendado é o fornecedor fazer a entrega no horário correto. E sempre, gente, mantenha um contato com os fornecedores. Olha, Batatinha, você vai conseguir chegar até meio-dia? Não, hoje eu não consigo. Ah, então vem até amanhã, porque eu não posso receber nesse horário. Aí, essa comunicação é o que faz dar certo. O case 2. O chefe de cozinha, Maurício, abre seu restaurante às 12 horas em ponto e tem um horário de recebimento de mercadorias muito estreito, das 6 até as 8. Os fornecedores têm muita dificuldade com os horários de entrega, pois seguem rotas e várias vezes não conseguem se adequar à rotina do chefe. Qual a melhor forma do chefe resolver seu problema? E aí, pessoal, o que vocês acham nesse segundo case que o chefe Maurício tem que fazer? Eu sugeriria a esse chefe que ele tentasse encontrar fornecedores perto do local de trabalho dele. Se ele tem um horário muito estreito, ele devia fazer parcerias com mercados mais perto, açougues mais perto, para que ele conseguisse receber as mercadorias no horário que ele estipulou. Porque quando a gente faz uma compra de um fornecedor que ele está longe de nós, às vezes ele não vai conseguir se adequar nesse intervalo de 2 horas para fazer a nossa entrega. Porque fornecedores maiores, eles fazem entrega em várias rotas. Então hoje ele pode conseguir chegar às 6 da manhã, amanhã ele pode chegar às 10 da manhã. Entenderam? Porque eles fazem rotas. E se o nosso pedido não for um pedido menos frequente, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, se for diariamente, esse fornecedor pode ter dificuldade. Segundo ponto do que é importante observar na etapa de recebimento. Características gerais do fornecedor. O veículo deve ser tipo baú fechado, sendo refrigerado para carnes e laticínios, apresentando condições adequadas de higiene e manutenção. O entregador deve estar com o uniforme completo e limpo e apresentar asseio pessoal. Deve respeitar as normas da unidade e ser atencioso com os seus funcionários. Certo, galerinha? Então aqui a gente está falando da entrega, ainda assim, sobre observações com o fornecedor. Beleza, ele se atentou ao horário, que é o primeiro ponto, aí chegam lá o pessoal. Então a gente olha tudo, desde o veículo que está transportando aquela matéria-prima, até o asseio do entregador. Imaginem vocês um entregador que ele não mostra asseio com as mãos, aquela mão está toda suja, está pegando numa carne, às vezes por fora da embalagem, né? Mas se a mão tá suja, a embalagem for fininha, quem garante que não está contaminando? Então a gente tem que olhar esses pontos. O uniforme do rapaz, se tá bom, ou da moça que foi entregar, né? Se estão limpos, se eles estão higienizados, se ele está mostrando asseio, está usando touca. Tudo isso a gente olha. Com relação ao veículo de transporte de alimentos, entende-se por veículo transportador de alimento aquele que realiza o transporte de ingredientes, matéria-primas e embalagens alimentícias e de alimentos industrializados ou manipulados prontos ou não para o consumo. Isso aqui é da CVS 5 de 2003. Essa é uma legislação que a gente usa muito frequente nas cozinhas industriais. Quem tiver a oportunidade de ler vai ser muito legal, tá? Então, assim, o veículo de transporte, ele é o que faz, ele tem essas características, né? E aqui eu trago para vocês algumas observações. Quando a gente faz um veículo aberto com proteção, vocês já viram aqueles caminhões que tem só aquela proteção lateral? O que ele pode transportar? Alimentos não perecíveis, que é o caso dos secos estocáveis. Arroz, feijão, óleo, farinha e hortifruti granjeiros.
tomate, alface, cebola, milho. Ele pode transportar esses alimentos. Trouxe até aqui para vocês essa imagem. Olha lá no centro de distribuição da Ceasa. Esses caminhões, eles são abertos com proteção. Então eles estão transportando melancia. A imagem está um pouco despixizada, mas eu acredito que seja melão. Então os caminhões ficam ali, vão recolhendo as matérias-primas e vão sair para os seus destinos. Então esse transporte é adequado para esse tipo de alimento, tá? Segundo tipo de transporte, fechado à temperatura ambiente. O que ele pode transportar? Alimentos não perecíveis, novamente, arroz, feijão, milho enlatado, ervilha enlatada, alimentos perecíveis não congelados em caixas isotérmicas. Tem uma caixinha azul bem grande que a gente chama de hot box. Nela a gente pode colocar alimentos perecíveis não congelados, como algumas carnes que ficaram refrigeradas nessa caixa. É possível até colocar algum gelo nela para manter temperatura. Hortifrutis granjeiros industrializados para uso integral. Esse segundo transporte, ele já é esse aqui, galera. Ele é um transporte que ele é fechado. Então o risco de cair uma matéria-prima na rua, ele é menor. Então eu posso transportar carne nele? Posso, desde que estejam dentro das hot box e que esse transporte garanta que a temperatura que a carne chegue esteja adequada para o recebimento. Vocês lembram que a gente já falou na matéria de boas práticas que alguns alimentos que a gente recebe têm temperaturas ideais de ser recebido? Então, a gente sempre tem que ir consultando se a temperatura está correta. Então, esse é o transporte que ele vai transportar esses gêneros, né? Os alimentos não perecíveis, os perecíveis em caixas isotérmicas, os industrializados de uso geral e hortifruti granjeiros. O terceiro é um transporte fechado isotérmico. Isotérmico, gente, pensa em controle de temperatura. Mas aqui o isotérmico, a gente não está falando de refrigerado, a gente está falando daqueles que tentam manter temperatura. Eles transportam alimentos perecíveis não congelados, gelo, alimentos não perecíveis, refeições prontas para consumo, pescado para fins de comércio em via pública, cana-de-açúcar para fins de comércio em via pública e hortifruti granjeiros. Vocês estão vendo que quanto mais complexo fica o transporte, mais ele consegue transportar? Esse aqui, gente, é uma van, é um transporte isotérmico. Olha lá como ele é. As paredes desse transporte, elas já são mais preparadas para não absorver tanto calor de fora, do sol batendo nele. Então, por dentro ali, ele não vai ter aquele calor do sol. O material do piso dele é diferente. Ele tem aquela faixa plástica perto da porta. Então, esse aqui é um transporte isotérmico. Ele já serve para transportar gelo, não perecíveis, não congelados, entre os hortifrutis granjeiros, entre outros alimentos. Então, esse carro aqui, ele é específico para esse tipo de transporte. Ah, fiz uma marmita aqui, quero levar para uns clientes. Esse seria o carro certo. Porque, olha só, o calor de fora não está interferindo no alimento lá dentro. O alimento lá dentro já está quente. Então, ele precisa manter uma temperatura. Quando ele entrar, ele vai conseguir manter essa temperatura de uma forma mais fácil. Agora a gente fala do fechado com sistema gerador de frio. Aqui a gente já está falando de um carro refrigerado. Eu posso transportar alimentos perecíveis congelados, não congelados e pescados. No último slide que a gente falou do isotérmico, ele fala dos pescados. Eu não recomendo naquele tipo de transporte. Eu já faria num sistema com gerador de frio. Porque peixe, pessoal, é uma coisa que perde muito fácil. Se eu coloco um peixe ali numa temperatura inadequada, pode ser que tenha crescimento bacteriano. E aí? Aí eu vou perder minha mercadoria, que eu não vou conseguir vender ela da forma certa, vou ter que jogar ela fora. E esse transporte com sistema gerador já é, olha só para essa van, olha lá no fundo. Já tem meio que um ar-condicionado ali. As paredes são diferenciadas, o piso parece muito o do isotérmico, só que ele já tem o gerador de frio. Então, por dentro, ele já faz aquele... Eu posso programar ele para deixar ele em menos 5 graus, 0 graus. Então, ele vai gerar aquele frio para aquela mercadoria não perder, não descongelar.
beleza? Agora, um fechado com sistema gerador de frio, mais fechado isotérmico. Ele serve para alimentos perecíveis congelados e não congelados, alimentos não perecíveis e perecíveis não congelados, e não perecíveis e alimentos perecíveis congelados. Esse aqui ele já é mais específico. A imagem dele, pessoal, na verdade a imagem dele está um pouquinho para trás, porque ele vai parecer com esse fechado com sistema gerador de frio, mas fechado à temperatura ambiente, que é alimentos não perecíveis e alimentos perecíveis não congelados, e não perecíveis e perecíveis congelados. Olha aqui a imagem dele. Ele já é um caminhão mais firme, ele já tem um sistema de geração de frio, ele tem as paredes já bem mais reforçadas. Então esse aqui é o ideal para fazer o transporte de carnes. Ele já vai ter um sistema gerador de frio bem eficaz. Às vezes ele vai ter até aqueles ganchos para se pendurar carnes. Então ele já é bem específico para esse tipo de transporte. E aí, turma, quando a gente está falando desses tipos de transportes, o que eu quero que vocês pensem? Olhem quando receberem alguma matéria-prima, se o caminhão está limpinho, se ele não está sujo, se por dentro dele, na área que fica o motorista, está com asseio, se a parte que os alimentos foram transportados está com asseio, se o entregador está asseado. Tudo isso é muito importante para a gente garantir um mínimo de contaminação para surgir numa entrega, né? É muito importante a gente observar isso. E terceiro, o que é importante observar? As informações do produto, notas fiscais, nome da empresa e local de entrega, data da nota fiscal, marca e especificação dos gêneros, quantidade em pesos e medidas. Tá, vou receber a mercadoria, chega, a primeira coisa que eu faço é pedir nota fiscal. O fornecedor fala, não trouxe a nota fiscal. Você fala, meu amigo, então eu não posso receber. Porque a gente só recebe com nota fiscal, para a gente conferir os preços que estão, até mesmo em muitos fornecedores já trazem a nota junto com o boleto anexado. Então você vê o preço que vai ser pago, as condições de pagamento, as medidas, se o que está sendo pedido está batendo com o que foi requisitado. E para onde a gente olha é nota fiscal. Nas boas práticas a gente teve uma aula falando de como se vê uma nota fiscal. Vocês lembram? Então a gente olha tudo, desde para quem está entregando, para quem está recebendo, tudo isso. A gente também olha as características gerais do gênero. Marca deve ser a mesma da nota fiscal e constar na relação mensal das marcas aprovado pelo INAD. Gente, esse INAD é um órgão, tá? Deve atender ao descritivo, no descritivo dos gêneros alimentícios, a embalagem íntegra, limpa e com rótulo, muita atenção ao prazo de validade, caixas fechadas contendo gêneros devem ser abertas para conferência e descartadas, e a quantidade descrita no pedido e na nota fiscal. No caso de hortifruti e carnes, é necessária a pesagem sem embalagem secundária, que é a caixa. Aí aqui, gente, um foco importante que eu digo para vocês, com relação à embalagem, é que embalagem de madeira e embalagem de papelão não podem entrar em cozinha industrial. Então, quando a gente compra aqueles packs de 20 kg de carne, ele sempre vem numa embalagem de papelão. Quando ele for entrar na unidade produtora de alimentos, aquela caixa tem que ser jogada fora e aqueles produtos vão ser separados para ser colocados dentro da câmara congelada ou resfriada. Então, esses dois produtos, papelão e madeira, não entram em cozinha industrial. E vemos também a qualidade dos gêneros. Os gêneros devem estar acondicionados em embalagens íntegras, sem a presença de elementos estranhos, mancha ou odor não característico, hortifruti com maturação adequada, frescos e íntegros. O tamanho dos gêneros deve atender à especificação, tamanho médio. As carnes, aves e peixes devem estar congelados, em embalagens lacradas e rotuladas. CIF, selo de inspeção federal, muito importante. Origem e validade. E corresponder ao tipo de corte solicitado, apresentando odor e coloração característicos. Aí você chega lá, vamos supor que você está recebendo uma mercadoria, aí você pediu maçã madura, chega uma maçã verde. Você fala, tá diferente do pedido? Lembra no primeiro slide a gente falou, as trocas é 24 horas depois de pedir. Já na hora do recebimento você vai solicitar a troca.
quero que você troque essa banana para mim, que eu preciso dela madura. Tá, chegou uma carne com uma cor estranha, meio arroxeada. Você fala, isso não é normal. O cheiro dela também tá um cheiro diferente. Um cheiro que não é de carne boa. Você já olha assim para a carne, faz aquela inspeção, verifica a cor, verifica o cheiro, vê se ela tá viscosa. Se ela tiver com essas características, já pede, ó, essa carne não tá boa para o consumo. Quero que você me traga uma carne de qualidade. É nosso direito, gente. A gente é cliente, a gente está pagando pela mercadoria e a gente quer cozinhar uma matéria-prima de qualidade. A gente não tá ali para solicitando esmola para fornecedor. Eles têm que ter essa consciência de que eles estão nos atendendo como clientes. E se algum produto não tiver legal, devolve, gente. Devolve e pede um novo produto. Fiz mais uns cases aqui para nossa aula. Case 1. Juan é um chefe de cozinha, mas no dia de hoje o Luiz, que é estoquista, faltou e Juan teve que fazer o recebimento de mercadorias. Diante disso, você acha que é importante passar o treinamento para todos os colaboradores da unidade? O que vocês me dizem? Eu acho que todo mundo tem que receber um treinamento de recebimento de mercadoria. Não só para receber comida, gente. Às vezes você vai estar lá, você vai receber um material de escritório. A gente precisa saber olhar uma nota fiscal. A gente precisa saber ver onde ficam as unidades, quantidade, entender o que foi pedido e o que chegou. Saber se o preço que foi estipulado na hora do pedido está batendo com o da nota fiscal. E isso, quem comprou tem que passar para vocês. Ele passa uma cotação e fala, ó, comprei uma resma de papel a R$15. Se essa resma chegar a 20, você tem que notificar quem comprou. Informar, ó, recebemos aqui, mas está diferente do preço que você falou. Para essa pessoa ligar para o financeiro da outra empresa, informar o que aconteceu. Porque se a gente não confere, pode vir muito preço errado, tá? E eu concordo que todos precisam fazer treinamento de como receber mercadorias. Porque vai que a gente está numa unidade que tem um Luiz da vida que falta e a gente que vai para o lugar dele. É bom a gente saber. Case 2. Durante o recebimento, Juan recebeu as mercadorias, conferiu a nota fiscal, viu o peso dos produtos e estava batendo com a nota. Então ele foi lá, pesou, está de acordo com a nota. Mas não estava batendo com o pedido feito pela nutricionista, que havia lhe passado uma requisição com o que tinha sido pedido. Como resolver essa situação? Então, o que chegou está diferente do que foi pedido. O que a gente faz nesse caso, pessoal? A gente vai entrar, falar pro entregador, falar, ó, eu tenho que te entregar esse produto, marca um xizinho na nota fiscal, esse outro aqui e aquele, porque eles não estão batendo com o pedido que foi feito na unidade. Se eu recebo mais mercadoria do que foi pedido, aquela mercadoria pode ficar no meu estoque e perder, e eu vou perder dinheiro. Se eu aceito um que for a menos, pode faltar no dia que eu precisar. Então tem que ser aceito certinho o que foi pedido. Entenderam? Se não, para mais vai desperdiçar, para menos vai faltar. A gente já informa o entregador que está devolvendo, pede para quem fez o pedido ligar lá e informar, e pede uma nova entrega para ser feita no mesmo dia. Aí eles vão mandar um outro material já pesado com o peso que foi esperado, vão fazer a alteração da nota fiscal e resolveu a situação. Case 3. No dia seguinte, Luiz voltou para a unidade e retornou para sua função de recebimento de mercadoria. Ele recebeu carnes congeladas, mas o fornecedor disse que o caminhão refrigerado estava quebrado, por isso trouxe um carro convencional. Luiz, ao receber a mercadoria, fez o procedimento certo ou errado? E aí, turma? Ele recebeu lá, a carne estava congelada, mas veio num carro diferente. E aí, tá certo ou tá errado? Isso mesmo, tá errado esse procedimento. Porque se eu transporto algo congelado num carro convencional, aquela carne ela vai descongelar mais rápido. Pode ser que ela chegou congelada, mas ali ela já está em processo de descongelamento. Descongelamento em temperatura ambiente. Pessoal, isso é um risco gravíssimo. Aquela água de descongelamento pode acumular bactérias, micro-organismos e ali, ó, consumir rapidamente aquela matéria-prima e estraga. Vocês lembram que a gente falou que descongelamento de carnes tem que ser em temperatura ideal? Tem que ser numa geladeira em até 5 graus no máximo?
Então, a gente precisa manter esse controle de temperatura para não oferecer risco para os nossos comensais, beleza? Então esse procedimento está errado, o certo seria Luiz não aceitar a mercadoria. Riscos no recebimento. Durante a etapa de recebimento ocorrem os seguintes riscos. Nós temos risco de validade, temperatura, integridade das embalagens e características dos fornecedores, uniforme e higiene, horários das entregas. Risco de validade. Se eu não confiro o lote de produto, se eu não confiro o rótulo, vejo aquela latinha se ela está na validade, eu posso estar pegando uma matéria-prima muito próxima do vencimento ou uma matéria-prima que já venceu. Se eu vou usar um milho daqui a um mês, mas eu já comprei para abater o frete de uma entrega de arroz, e esse milho vai vencer semana que vem, ele não serve para mim. Então, sempre que a gente faz pedido, a gente fala, ó, preciso de uma validade mínima de tantos meses, que o fornecedor já entrega para você. Questão de temperatura, é o caso do Luiz recebendo carne fora da temperatura ideal de transporte. Os riscos que tem de proliferação de micro-organismos, de contaminação de alimentos. Integridade das embalagens, latas estufadas, latas amassadas, latas furadas, sacos rasgados, sacos sujos não íntegros, tudo isso é critério para a gente dispensar uma mercadoria. É diferente eu falar assim, ó, tô recebendo uma banana com um saco rasgado, do que eu falar, tô recebendo uma carne com o saco rasgado. Olha o risco que é maior para a carne, que a banana ela tem aquela proteção. Então assim, a gente olha, analisa e vê se dá para aceitar ou não. No caso de carne, nunca. Milho furado, nunca. Nada disso podemos aceitar. As características dos fornecedores, como já falamos do transporte, da higiene do manipulador, porque eles podem ser vetores de contaminação alimentar, e os horários das entregas, que tem que respeitar o fluxo da unidade. Turma, essa é a nossa aula teórica de hoje. Eu coloquei uma frase aqui para vocês que o cozinheiro não é uma estrela, é um soldado treinado para servir pessoas. É de Gaston Acúrio, na vida de cozinheiro. Eu concordo que ele é uma estrela no que ele faz, porque ele tem um destaque muito grande. Mas o pensamento de Gaston eu achei muito interessante quando ele fala um soldado. Porque um soldado ele é resiliente em várias situações adversas. Ele tem que pegar todas as adversidades e transformar aquilo para o resultado sair. Então ele é um soldado. Eu gosto de pensar que a cozinha a gente é um batalhão. Que a gente tem pessoas que estarão prontas para tudo o que acontecer. E cozinha tem essas coisas. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Então a gente tem que fazer o que não deu certo de aprendizado e o que deu certo continuar fazendo daquela forma. Hoje não teremos atividade, tá, galera? É só esse vídeo que a gente está falando desse fluxo de alimentos. Que a primeira etapa do nosso fluxo é o recebimento de matérias-primas. Bom, desejo a todos ótimos estudos e amanhã a gente se vê no Google Classroom. Tchau, tchau!